Olá, seja bem-vindo a mais uma mensagem. Hoje nós vamos falar sobre instrução ou distração. Nos capítulos que a gente vai trabalhar lá do livro de Êxodo, 31, 32, na verdade 30, 31, 32 e o 33. Só para contextualizar, para quem está chegando agora, a série Trindade, a gente trabalha 3 níveis de interpretação da palavra, né? O nível literal, a gente olha ali para a história, já entende o que está explícito, o que está escrito biblicamente, já tira uma lição disso. A gente pode ir para o nível pessoal, que é um nível mais profundo, o nível da alma de interpretação, onde a gente se coloca no lugar. E um terceiro nível, um nível espiritual, um nível profético, um nível de entendimento ali mais elevado da palavra, né? Um nível mais profundo de imersão também. Então, nesse período aqui, Moisés estava num monte, reunido com Deus, e Deus passava instruções minuciosas de como deveriam ser construídas as coisas, né? O altar, as tendas, como seriam as cortinas, como seria o véu, os preparativos de tudo que seria construído ali, né? Então essa instrução e essa capacitação é passada no privado para Moisés, no momento que ele estava em intimidade com Deus. E durante esse período, o povo de Israel, que tinha sido liberto do Egito e está caminhando para a Terra Prometida, forjaram para eles um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro. Quando a gente vem lendo essa história de forma contínua, parece o extremo da loucura. Como é que o povo que viu as 10 pragas, Deus agir em favor deles, a libertação, a travessia do mar, coluna de fogo, nuvem que os protege do sol do deserto, o maná, a provisão diária de Deus, como pode esse povo ainda se dispersar ao ponto de dizer, olha, Moisés não apareceu, a gente não sabe o que está acontecendo, então vamos criar algo para a gente adorar. Olha que coisa mais insana, né? Quando a gente olha dentro do contexto, parece muito óbvio que não dava para ser pior do que isso. Mas aquele povo estava, de alguma forma, ansioso por algo palpável. Eu quero ver resultado, eu quero ter alguma coisa que eu possa visualizar e acessar. E esse Deus eu não estou acessando. Então é muito fácil a gente ver o absurdo dessa história quando a gente olha de fora. E o quanto é inadmissível que isso aconteça, né? E mais adiante, quando Moisés desce do monte e vê toda aquela situação, tem ainda uma outra situação que é pesadíssima aqui na Bíblia, que Moisés chama aqueles que se dizem de Deus, que reconhecem Deus, né, a qualquer custo. E vem da tribo de Levi, e essas pessoas elas empunham espadas e elas recebem um comando ali para matar irmãos, filhos, vizinhos. E isso acontece, né, no meio do povo de Israel, e muitos ali são mortos. E eu demorei para compreender e entender figurativamente o que estava querendo dizer. Parecia absurdo demais. Uma sentença humana ali dentro do próprio povo, como é que isso poderia estar acontecendo, mesmo diante de uma idolatria e de uma coisa tão terrível, né, que foi esse insulto a Deus ao criar um suposto Deus de ouro, que seria esse bezerro para adoração. E então tem um episódio onde eles vão se movimentar e Deus orienta para onde ele deve seguir, mas Moisés deixa claro que sem a presença de Deus ele não vai para lugar nenhum. Pois bem, quando a gente trabalha de forma pessoal essa história, a gente começa a entender alguns outros elementos. Na verdade, o juízo que a gente traz, ou a revolta que a gente tem contra o povo de Israel, é nitidamente aquilo que nos incomoda quando um espelho é colocado diante de nós. Porque, na verdade, é muito comum nós criarmos bezerros de ouro para nós hoje. Bezerro de ouro diz respeito a uma idolatria, a uma criação de deuses, criação
de algo que vai merecer sua atenção, seu foco, seu empenho. E muitas vezes não é propriamente um bezerro de ouro ou um deus. Talvez não é uma imagem de uma deidade ou de um ser supremo. Mas é uma imagem de um objeto. Eu quero muito uma casa, eu vivo em função disso. Eu deixo e largo qualquer coisa por isso. Eu quero muito um carro, eu quero muito um cargo profissional. E às vezes eu quero muito determinada quantia em dinheiro. Então, muitas vezes a gente idolatra determinado sonho, determinado desejo, e isso tira o foco que nós deveríamos ter em adoração ao único Deus vivo, né? E o mais impressionante disso é que essa idolatria nem sempre está relacionada a objetos ou santidades, vamos dizer assim, mas às vezes até a bênçãos. Tem algumas bênçãos que são originadas, provenientes do próprio Deus. Mas se essa bênção que Deus nos concede tomar o posto que deveria ser de Deus, se tornou uma idolatria. Por exemplo, casamento. Deus pode nos dar um casamento abençoadíssimo, pode nos conduzir para uma pessoa, proporcionar esse casamento. Mas se nós não soubermos dosar o nosso desejo, o nosso interesse, a nossa atenção, esse casamento pode virar um ídolo. E quando a gente idolatra algo, a gente fere a Deus, né? A gente tira Deus do posto de prioridade em nossas vidas, e isso desencadeia uma série de inevitáveis rupturas e destruições na nossa vida, porque o equilíbrio para todas as coisas está em ter Deus como prioridade, ok? Então, o que me fez entender o título dessa mensagem, distração, ou instrução ou distração, é que quando nós não estamos atentos à instrução do Senhor, bem como Moisés estava atento, nós ficamos dispersos, bem como o povo ficou. Então, porque o povo não estava recebendo instrução direta, como Moisés estava concentrado em anotar os mínimos detalhes para seguir aquela instrução, o povo fica perdido na falta de instrução, acontece distração, e a distração é destrutiva. Toda vez que Deus compartilha algo conosco, e aqui é importante a gente entender que Moisés exerceu o sacerdócio. Moisés era esse que recebia o recado de Deus e passava para o povo. E nesse meio tempo o povo dispersou. Só que hoje isso já não existe, né? Com a morte de Cristo, nós somos sacerdotes diante de Deus. Cada um de nós temos acesso direto a Deus. Então Deus passa a instrução diretamente para nós. Hoje é como se nós fôssemos uma mistura de Moisés e o povo de Israel. Ao mesmo tempo que eu sou quem recebo a instrução, sou eu que me distraio se eu não estiver focado na instrução. Eu sou Moisés quando eu entendo que eu devo estar à disposição do Senhor, e eu devo anotar as instruções, e eu devo seguir as instruções, e eu devo ministrar instruções para outros. Mas eu sou o povo de Israel quando eu entendo que nem sempre Deus vai falar comigo, e nem sempre eu vou estar recebendo uma instrução clara e objetiva naquele momento. E no momento da não instrução, eu tenho que saber esperar, eu tenho que saber obedecer o que já foi dito, que já havia sido informado, para não fazer imagens, de deuses e etc. Então, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa compreensão de que como Moisés eu posso falhar e de como o povo de Israel eu posso falhar, eu pego o melhor desses dois e vou agir como um povo de Deus, mas um povo que não idolatra coisas, que não fica refém desses seus desejos e suas ansiedades, ok? Mas mais adiante, quando há um sacrifício dentro do próprio povo, aquilo gerou um choque em mim e eu falei, mas meu Deus, como é que a gente pode ferir o nosso semelhante claramente e de forma tão proposital? E aí, Deus me faz entender que é exatamente isso que Ele espera de nós, mas não propriamente com espadas,
Mas a nossa conduta a Deus deve dizer assim, ó, eu amo a Deus de tal forma que, se preciso for, eu não tenho o que fazer, mas se preciso for, eu sacrifico o meu convívio com algumas pessoas. Não é sobre matar pessoas, não é sobre passar a espada, transpassar alguém, não é sobre isso. Mas é sobre eu entender que, se em algum momento o convívio com alguém coloca em xeque o meu relacionamento com Deus, esse convívio deve ser findado, deve ser desligado, para que eu não seja desligado do relacionamento com Deus. Então, aqui fala sobre a gente colocar o relacionamento com Deus acima de toda e qualquer relação, inclusive dos mais próximos, ok? Mais adiante, Moisés fala assim, certo, o Senhor me deu instrução para onde nós vamos, como nós vamos e como eu levarei o povo, mas o Senhor ainda não me falou quem vai com a gente. E aí Deus fala para Moisés, certamente eu irei contigo. E Moisés fala, porque se o Senhor não for conosco, me faça o favor de avisar para que a gente nem saia daqui. Então, se a sua presença não estiver, eu nem quero. Então, essa deve ser a conduta que nós devemos ter. Olha, se eu não tiver na presença do Senhor, absolutamente nada vai ser prazeroso. Nem a terra prometida, nem a realização dos meus sonhos, nem os maiores alcances ou os maiores feitos, humanamente falando, não me satisfará sem a presença de Deus. Contudo, eu entendo que na presença de Deus, mesmo no deserto, na solidão ou em qualquer contexto, na presença de Deus, eu estarei vivendo plenamente. E se eu puder ir com Deus em direção aos meus sonhos, aí sim a gente vai estar vivendo o máximo e o melhor dos dois mundos. Mas entendamos que Deus é prioridade acima de toda e qualquer circunstância, ok? Espiritualmente, isso aponta para o que Cristo nos chama. Cristo nos chama para ser colaboradores, para ser co-herdeiros do reino. Logo, Deus nos chama para construir com Ele. A instrução que está sendo passada a Moisés são instruções físicas para um templo, para uma arca, para um cenário que vai ser construído. Mas Deus nos chama para que nós construamos ou para que a gente possa lapidar o templo que nós somos, o altar que nós somos. Porque nós somos sacrifício vivo a Deus. Então, se nós nos sacrificamos nesse templo que o Espírito Santo habita. A mesma maneira que Moisés foi instruído para a construção do templo, construção do altar, nós também recebemos instrução para criar esse altar em nós, a partir de nós. Nós estamos sendo convidados por Deus para fazer esses preparativos de modo que a gente saiba sacrificar o nosso viver, a nossa vida ao Senhor. E se a gente está atento a essa instrução de construção própria, se eu estou atento a como eu devo conduzir o meu templo, eu não vou estar disperso com coisas que eu desejo, bem como ilustrado aqui na história pelo bezerro de ouro. Então, que nós possamos ter visão espiritual ao ponto de compreender aquilo que Deus tem projetado para nós e seguir à risca esse plano, de modo que não sejamos frustrados correndo atrás do vento, idolatrando coisas vazias, vãs e perecíveis que se vão com esse mundo, bem como o povo fez com o bezerro de ouro. Que, acima de tudo, nós compreendamos que a instrução do Senhor sempre será mais valiosa do que toda e qualquer distração. Por melhor ou por mais satisfatória que pareça a distração, ela é dispersão, é perda de tempo, é perda de energia. Que a gente não se levante, que a gente não se mova, que a gente não dê um passo sem a direção de Deus. Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem